vocês. A partir do CA de vocês, página 13, eu vou começar a correção e vou retomar o conteúdo pronome relativo. Lembrando o que é o pronome relativo. O pronome relativo, ele tem a função de retomar, de recuperar um termo que apareceu antes, tá? Ele retoma, ele recupera, tá? Geralmente, o que nós fazemos? Nós utilizamos o que como pronome relativo. O que é um pronome relativo, isso é fato. Só que ele tem outras funções. Então, ele tem a função, por exemplo, de pronome conjunção integrante. Então, ele, além de ser um pronome relativo, ele também é uma conjunção integrante. E a conjunção integrante só é o quê? Não tem outra que eu possa substituir com a função de conjunção integrante. Então, o que acontece geralmente? Nós utilizamos só o quê? E fica aquele texto repleto de que, e é chamado de queísmo, tá? Esses vícios que nós costumamos utilizar na hora de escrever, na escrita, esses vícios também são chamados dessa forma, queísmo, gerundismo, quando ocorre muito a repetição do gerúndio no texto. E daí também. O que acontece, daí é moralidade, né? Tem gente que fala, e daí quase. Sim, mas é oralidade. Então já é outra parte, né? Nós costumamos também colocar em textos palavras que são muito utilizadas na oralidade, também não pode, tá? Mas então, a partir do momento que eu sei que eu posso utilizar pronomes relativos, posso substituir o que por outros, como, por exemplo, o qual e flexões, então eu vou fazer com que o meu texto não fique repetitivo com o uso do que, tá? Lembrando, quando o que tem função de conjunção integrante, ele não vai recuperar um termo anterior, ele vai ligar uma oração a outra. O que é uma oração? É quando eu tenho são verbos, né? Eu tenho períodos simples ou composto, e dentro do período simples eu tenho a oração subordinada e eu tenho a oração principal, tá? A oração é em relação ao número de verbos que tem o texto, o período. Então, já o pronome relativo não. O pronome relativo ele só vai retomar, ele vai recuperar um termo que foi expresso. Que termo é esse? Um substantivo, tá? Então, ele pode recuperar lugares, coisas ou pessoas. E tanto o que, quanto o qual e flexões, eles podem recuperar esses três termos que eu falei para vocês. Nomes, lugares e coisas, tá? Já o quem, que está lá no exercício anterior, o quem, ele é só para a pessoa. Ele recupera só a pessoa, tá? Então, aqui no exercício de concordância verbal com os pronomes relativos que e quem, aqui a única dificuldade que teria em relação ao exercício é quando nós utilizamos o quem, que eu tenho a opção de ou usar na terceira pessoa ou concordar com o pronome que apareceu na oração. Se eu sei conjugar verbo, eu sei qual que é o verbo que corresponde àquela pessoa do discurso, né? Então, esse seria o maior problema, vamos dizer assim, em relação a esse conteúdo. Aqui no exercício, nós temos, na página 13, um texto que está falando sobre o livro A Menina que Roubava Livros. Alguém já leu esse livro? Não, já vi. Já assistiu ao filme? Eu assisti ao filme, é muito bom. Tem história, bastante. O filme é muito, muito bom. Então, aqui, na número 1, está dizendo o seguinte: nas últimas linhas do texto, lê-se: um dia todos irão conhecê-la, mas ter a sua história contada por ela é para poucos, tem que valer a pena. Então, esse lá está recuperando qual termo? O pronome
oblíquo, ele também recupera, né? Ele está é uma forma de não repetir a palavra. E conhecê-la está se referindo à morte, narradora da vida da pequena Liesel. Tá? Então, o primeiro item. Então, lá e ela retomam a mesma pessoa, se referem à mesma pessoa no texto. Lembrando que a concordância ela é estabelecida em gênero e número, então eu vou utilizar pronome oblíquo, por exemplo, ou pronome pessoal, que esteja se referindo ao nome que foi utilizado no texto. Então, se eu estou falando de uma mulher, né, eu coloco pronomes equivalentes ao gênero feminino. Na número 2, nós temos aqui com base na sinopse do livro, é possível inferir que a protagonista tinha um bom relacionamento com o pai adotivo, mas não com a mãe. Quem assistiu ao filme percebeu isso, né? Que o relacionamento dele foi ele que estimulou a leitura dela, né? Que ela não sabia ler, ela tinha vergonha na escola por não saber ler, e ela tinha uma relação bem legal com o pai dela, já com a mãe não. Número 3. Aqui é para circular o antecedente dos textos destacados. Depois, reescrever o período substituindo esses termos por o qual, a qual, os quais ou as quais. Então, eu vou falar para vocês. Por exemplo, foi o primeiro livro que Liesel roubaria ao longo dos 4 anos seguintes. Esse que está recuperando qual termo? Está retomando qual termo? Qual termo que antecede? Livro. Os livros. Vários livros, né? Então, façam assim, circulem. Aqui está pedindo para circular mesmo. Então, circulem ou usem marca-texto, o que vocês acharem melhor. Vários livros. Ou façam. Vocês podem pegar o que e fazer uma seta para vários livros também, fica legal. Oi, pode falar. Vai circular no livro ou vários no texto, livros. ou aqui na questão? Não, é na questão. Ah, tá. Tá? Então, você pode fazer assim, você pode sublinhar ou usar marca-texto e pega uma seta e faça apontando para a palavra vários livros. Tá? Então, o pronome relativo sempre, o termo estará antes. E esse pronome, ele vai recuperar esse termo, tá? Então, o termo que antecede é vários livros, e para reescrever, você vai substituir por qual pronome relativo? Eu estou falando de vários livros, eu estou falando de uma palavra masculina plural. Os quais? Então, fica assim, foi o primeiro livro foi o primeiro de vários livros, os quais Liesel roubaria ao longo dos 4 anos seguintes. Ô, professora. Oi, pode falar. Então, para mudar o qual, né, a frase, você só tem que concordar com o antecedente. O antecedente? Isso. Se a palavra, se masculino, fosse livro, eu colocaria o qual. Se fosse, deixa eu pensar em outra palavra. Eu coloquei o qual. Não, então. Tá por isso que você precisa marcar qual que é o antecedente. Você identificou o antecedente. O antecedente é masculino plural, eu uso os quais. O antecedente é feminino plural, eu uso as quais. É feminino singular, eu uso a qual. É masculino singular, eu uso o qual, tá? É sempre em relação ao antecedente. A letra A. Foi o primeiro de vários livros, os quais Liesel roubaria ao longo dos 4 anos. A menina que roubava livros. É para circular qual palavra? Qual antecedente? A menina. A menina. Então, circulem o antecedente a menina, lembrando que é uma palavra feminina singular. A qual? Entendeu? Entendeu. Mas você matou a charada porque a frase era mais curta ou porque...
Aí eu não aguento a sinceridade do Diogo. Professora, Oi. não ser sincero não leva longe, professora. Ser mentiroso não leva longe, o Diogo sabe disso. Ó, vamos na Por isso questão que aqui na ele letra não C. mente. Max van der Burg, sei lá como que fala esse negócio aí, deve ser assim. O É, judeu do Max van der porão, Burg. o judeu do porão, o amigo quase invisível de quem ela prometera jamais falar. Ó, Por vocês que que podem vem ver com que o D? tem a preposição aí, né? De quem? Tem a preposição pode aparecer. É o amigo dela, não é? Então, É. da menina. Então, Não, eu precisa aparecer entendi essa essa parte. preposição. Mas por que Tá, todo então, qual? A qual então vou falar para você. Qual que é o antecedente que vocês deveriam circular? quase invisível. O amigo quase invisível. Circula em tudo isso daí, tá? Esse que é o antecedente. Não é o amigo da menina, Sim. né? Então, por isso que eu permaneço. Se apareceu a preposição na questão, não apareceu na escrita? Na reescrita, a preposição aparece novamente. Então, eu vou pegar aquele o qual, e esse o eu vou ligar com a preposição de. De mais Ah, o então. do. Ah, tá. Agora Entendeu? faz Porque sentido. a preposição, ela tem a questão das preposições acidentais e das preposições essenciais. Do qual. E tem também a questão, se vocês forem olhar lá na definição das preposições, tem as preposições que são contraídas, né, que é a contração, e tem a combinação. Quando eu contraio, quer dizer o quê? Que vai perder algum elemento. Por exemplo, o do. Do, na verdade, é a junção da preposição de mais o artigo masculino o. Juntando essas duas palavras fica do. Não perdeu o e na hora que eu juntei? A mesma coisa acontece em no. No é a preposição em mais o artigo masculino o. Juntando essas duas palavras forma outra preposição no, que também é contraída. Qual que é a combinação? A mais o, ao. Aqui não houve perda de elemento, nem fonético, nem escrito. Então, aí é classificado como combinação. Isso não vem muito ao caso, é só para vocês entenderem por que o do apareceu aí. É porque eu não tenho na questão dos pronomes relativos o qual, a qual, as quais, os quais. Então, eu vou usar, eu não estou falando do amigo. Amigo, palavra masculina, singular. Então, eu vou utilizar o qual. Então, eu vou juntar o de que apareceu na escrita, mais o que era do o qual. Eu sempre vou fazer isso. Sim, tá? Então, fica o amigo quase invisível e depois Max van der Burg, o judeu do porão, o amigo quase invisível do qual ela prometera jamais falar. Letra D. Há outros personagens fundamentais na história de Liesel, como Rudy Steiner, seu melhor amigo e o namorado que ela nunca teve, ou a mulher do prefeito, sua melhor amiga, que ela demorou a perceber como tal. Então, aqui tem dois Qs aqui, dois pronomes, né? Então, é para circular. Qual que é o termo que antecede o primeiro Q? O namorado. Então, circulem o namorado. Qual que é o termo que se refere ao outro Q? Sua melhor Sua amiga. melhor amiga. Então, Professora? observando, eu tenho o namorado, que é uma palavra masculina singular, só um pouquinho, Murilo, guarda a pergunta aí rapidão, senão me perco. Não é uma pergunta, mas tudo bem, eu espero. Tá. O namorado é uma palavra masculina singular e sua melhor amiga é uma palavra feminina singular, correto? Quais seriam os pronomes que eu poderia utilizar? O qual e a qual. Então, é desta forma que eu vou substituir esses dois Qs aqui. O primeiro eu vou utilizar o qual e o segundo eu vou utilizar a qual. Então, fica... Há outros personagens fundamentais na história de Liesel, como Rudy Steiner, seu melhor amigo, e o namorado, o qual ela nunca teve, ou a mulher do prefeito, sua melhor amiga.
a qual ela, disfarça, demorou a perceber como tal. Pode falar, Murilo. Professora, eu ia falar que até diminuindo o texto, ele usou todas as minhas linhas. Ah, sim. Professora, no in- Letra E. Mas só quem está ao seu lado, sempre testemunhador e a poesia da época em que Liesel Menninger teve sua vida salva diariamente pelas palavras. Qual que é o termo que eu preciso recuperar aqui que antecede em que? Época. Época ou a época, tanto faz, tá? Podem pegar esse da época aí e circular. Aqui apareceu a preposição novamente. Em que, né? Em é a preposição. Agora, De qual? lembram do qual lá? Que é de que? Aqui apareceu em. Lembram que eu falei da combinação e a contração? O no, como que é? Que é a junção da preposição em mais o artigo masculino o? Não. No qual? No qual. Então, eu vou colocar aqui rapidão, só um pouquinho. Se vocês conseguirem ouvir, só para demonstrar. É assim. É que vai ficar bom, né? Se for assim. No qual? Meu Deus, Clara, caiu. Ai, presta atenção, mãe. Nossa, cara, olha, estou me incomodando. Então, a casa puxou na sua Ué? Ah, tá. Ah, ué. Deixa eu fazer uma. Não. Esse corrige a professora. Não. Ai, começou confuso. O quê? Eu deixei confuso? É que a senhora colocou D mais o A e colocou. Não, eu fiquei bonito mesmo. Ó, é assim, tá? D mais o do, em mais o no, D mais a da, em mais a na. Então, o que eu vou acrescentar aqui para os pronomes relativos? Qual? Então, por exemplo, na escrita apareceu o D, eu vou fazer. Não, na escrita. Na reescrita, eu vou pegar esse D, vou juntar mais o qual. Do qual? Ah, tá. Em mais o qual no qual. Nossa, eu preciso formar ainda. Não é difícil, né? Vocês precisam só entender. Quando aparecer o em, pode ser na ou no. Deixa eu tirar uma foto aqui. É difícil não, professora. Professora, dá uma letra nova. Hã? Só um pouquinho, deixa eu vou mandar para eles. Você entendeu? Oi. Ok. Então, o que eu coloquei lá eu coloquei no quadro e postei a foto no grupo para vocês. Postei, sei lá, tanto faz, tanto faz. Ó, quando na escrita aparecer a preposição de ou em, eu vou pegar essa preposição e vou juntar com o artigo que apareceu no pronome relativo, o, qual ou a qual, os quais ou as quais, tá? Como nós temos a preposição de e lá na contração do caso de classificação das preposições, de mais o forma do, ou em mais o forma no, então eu vou utilizar essa mesma lógica. Do qual, no qual, da qual, na qual. E também no plural pode ocorrer, tá? Então, em vez de colocar em que, nesse caso aqui, eu vou colocar, eu estou falando da época, não estou? Sim. Época não é uma palavra feminina singular? Sim. Então, eu vou colocar na qual. Se fosse tempo, no qual? No tempo em que, né? Eu colocaria no qual. E se eu falasse das épocas?
nas quais. Entenderam? Todo esse negócio que funciona é qual? Sempre. Sim, porque o pronome relativo ele vai aparecer qual, né? O qual e variações, flexões. Porque o pronome ele varia de acordo com o gênero e o número. Masculino, feminino, singular, plural, tá? Voltando aqui, número 4. Complete as orações com os verbos entre parênteses, fazendo a concordância adequada. O rapaz que enterrou ou enterrara aqui, tá? Pode ser qualquer um dos dois, tá? Enterrar é Mais que perfeito. O rapaz. É porque é algo, Vocês podem utilizar esses dois verbos, tá? é algo que aconteceu e continua acontecendo? Não. Não, tô falando lá do pretérito, mais que perfeito. Pois é. As pessoas que Não. enterraram, Oi? Ok. Mas então o que quer dizer? Ó, deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Ok. O que você perguntou, Lucas? não, as pessoas que enterraram, não é? Sim. Tem. Não, dá uma olhada. Tem? Acho que esse é o único trabalho que ela tem. Não, meu pai não gosta dela, ela gosta do ele. Ah, então tá bom. É igual dela. Faz sentido. Ó. Se é passado, aconteceu, né? Só que ela aconteceu, só que foi num passado bem distante, tá? Por isso que nós pouco utilizamos o mais que perfeito. O mais que perfeito, se vocês forem pegar livros mais antigos, como por exemplo Machado de Assis ou José de Alencar, vai aparecer, tá? É quando ocorre um passado mais distante. É assim, perfeito agora? Geralmente nós utilizamos o perfeito. Perfeito? O perfeito nós mais utilizamos, perfeito e imperfeito. Então, vocês poderiam utilizar o enterrou ou enterrara. As pessoas que enterraram seu irmão deixaram cair o livro na nave. Enterraram. Ó, qual que é a diferença desse exercício, o 1 e o 2, na questão 4, né? No exercício 4. Eu estou falando do rapaz, singular. Então, eu vou utilizar o verbo concordando com a terceira pessoa singular. No item 2, eu estou falando das pessoas. Então, eu preciso de um verbo que corresponda à terceira pessoa plural. É só isso, tá? De uma frase para outra, houve alteração do verbo enterrar. Por quê? Sim, para concordância. Para concordar com o sujeito da oração, tá? Não está errado, não, tá, Diogo? É para concordar com o sujeito. Para concordar com o sujeito da oração. Ele é todo engraçadinho. Né, Diogo? Complete os períodos. Todo Nicolas Cagezinho. Complete os períodos seguindo as indicações entre parênteses. Durante 4 anos, fomos nós quem protegemos. Eu poderia utilizar na terceira pessoa singular? Ele, a conjugação que corresponde a ele. Ó, aqui aparece, tá? O verbo concorda com o antecedente, o pronome. Aqui o exercício concorda com o pronome. Ou ele também poderia concordar na terceira pessoa singular. Protegemos, coloquem aí. É que no próximo, o outro exercício é igual, né? Na letra B, a sequência, né? É só para mudar o verbo. Então, no primeiro vai ficar o primeiro caso, que é para concordar com o pronome pessoal que apareceu no exercício. E na letra B, para concordar na terceira pessoa singular. Então, o primeiro caso, letra A é protegemos, letra B, protegeu.
tá? É o mesmo exemplo, mesma frase. Fui eu quem? Para concordar com a primeira pessoa singular, indiquei. E para concordar na terceira pessoa singular, indicou. Então a ordem ficou protegemos, protegeu, indiquei, indicou, tá? Como são frases iguais, letra A e letra B, letra C e letra D, eu vou utilizar a concordância separada. Indiquei, indicou. Protegemos, protegeu. Número 6. Assinale o título de livros, filmes ou músicas que apresentam um pronome relativo. Em seguida, reescreva-os, substituindo o pronome que por o qual, a qual, os quais ou os quais. Muito longo esse exercício. Larga de preguiça. O homem que copiava. Tá surtada. Ele é um pronome relativo? Ele tem função de pronome relativo? Sim. Sim, porque recupera o termo. Qual que foi o termo? Não sei. Presta atenção no livro, olha aí, tem que ler. O homem que copiava, que é o pronome relativo e ele recupera o antecedente homem, tá? Se ele recupera um substantivo masculino, como que fica? Com a substituição de o qual, as quais, os qual. o homem o qual copiava. Já coloca a letra A, o homem o qual copiava. Professora, diz pro Diogo que eu também pensei em não fazer esse negócio, professora. Mas daí eu Pode pensei, fazer. nossa, se a professora vê que tá tudo em branco, a professora vai me dar 0, então é melhor fazer, né? É melhor. Fazer o quê, kkk? Por exemplo, o aluno ele pode ir lá marcar X na questão correta, mas ele não sabe qual que pode substituir, qual pronome, né? O exercício não é para vocês substituírem por pronomes equivalentes, eles precisam saber que estabelece essa questão de concordância com o antecedente. Se o antecedente estiver no masculino, não, precisa não. Letra B, as mentiras que os homens contam. Esse que recupera qual palavra? Mentiras. Mentiras. Mentiras está no plural e é uma palavra feminina. Qual o pronome que eu utilizo? As quais. As quais. As mentiras às quais os homens contam. Esse livro é muito top. Só tem mentira mesmo. Ele só trouxe verdades, na verdade. É muito legal, sério mesmo. Luiz Fernando Veríssimo tem umas crônicas super legais. O homem que sabia javanês. Sim. Qual que é o termo antecedente? Homem, palavra masculina singular. Qual que é o pronome que eu utilizo? O homem o qual sabia javanês. O que é javanês? E a última que é para vocês escreverem é o menino que vendia palavras. A palavra é masculina, singular. Qual o pronome que eu utilizo? O qual. O menino o qual vendia palavras. Então, marquem X nas letras A, B, C, D e G. G. As letras E e F não são. Por quê? Esse que ele não vai ter função de pronome relativo. Por isso que não ocorreu a escrita. Letra E e letra F. Vocês podem ver que o verbo dizer aparece seguido do que. Então, ele não tem função de... Qual que é a questão que você quer saber? O menino o qual vendia palavras. A letra E... Poesia a qual transforma. eu pulei essa? Disfarça. Letra D eu pulei, tá? Poesia que transforma. A qual transforma, né? Então, olhem só. A letra E não é por quê? Porque o verbo apareceu seguido do que. Então, esse que, ele não tem função de pronome relativo. Ele tem função de conjunção integrante, tá? O que foi? Número 7. Explique a concordância dos verbos destacados nas frases a seguir. Seremos nós quem fará o trabalho. Esse eu não entendi muito bem, mas eu escrevi para concordar com isso.
Não. Para concordar na terceira pessoa singular, tá? No sentido de... O verbo fará concorda na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular? É. Aí tem essa resposta. A sua resposta ficou em parte certa, né? Porque ele concorda com quem? Está certo, tá? Então, o verbo fazer pode se manter na terceira pessoa do singular quando o sujeito for o pronome relativo quem. Então, quer dizer o quê? Que ele pode concordar com o pronome que apareceu no período ou com o pronome relativo quem. Foram os alunos que deram a ideia ao diretor da escola. Concordar com a primeira pessoa do plural. Concorda com alunos, né? O verbo dar está concordando com o antecedente do pronome relativo que? Com o antecedente. Quem que é o antecedente do pronome relativo? Alunos. Alunos. Correto. O verbo dar. Está concordando com o antecedente do pronome relativo que? Show. Não, professora, eu tava fazendo a B. Calma aí, então deixa eu voltar aqui rapidão. Tá? Então, ou eu concordo com o antecedente, quando for que, ou eu concordo com quem, terceira pessoa singular, ou também com o pronome que aparecer, tá? Então, no caso aqui, o pronome corresponde à primeira pessoa plural, o verbo vai para a primeira pessoa plural. Se eu concordar com quem, vai para a terceira pessoa singular, tá? Prontos? Sim. Vamos que o tempo urge. Sim. Eu vou mudar aqui, eu já coloco, tá, para vocês. Caraca, já acabou. Agora que eu vi. Página 10, tá? Professora, aquele 22 lá, o que é? Como? Da página 10. Página 10. Daí Eu falo, tem hora que eu falo 10, tem hora que eu falo 10, tem hora que eu falo 3, tem hora que eu falo 3. E lá vai. Eu vou falar já, tá? Esse 22 aqui eu nem li. Eu nem fiz. Claro que não. Senhora, Por que será que eu não me surpreendo com os comentários do Diogo? Sabe o que eu faço as tarefas? Vai ter tarefa aqui. Uhum. Tá. Essa 22, ó, tem na página 10. Ó, só um pouquinho, eu já vou falar as respostas para vocês, tá? Como visto exemplos atuais ou históricos, citações de autoridades ou especialistas no assunto, dados estatísticos ou comparações são argumentos que fortalecem a defesa de uma opinião. Sabendo disso, preencha o quadro síntese da campanha publicitária da Sociedade Vegetariana Brasileira. Assunto em debate. Conscientização em relação ao bem-estar animal. Coloquem aí. Conscientização em relação ao bem-estar animal. Bem-estar é uma palavra composta, então coloquem hífen. Com SC, depois Z e depois C cedilha. Professora. Conscientização. escreve na quadra. Só um pouquinho. Ah, não. Eu fui embora, Alec. Ah, não. Qual foi, Alec? Outro aqui. O que é certo? Você vai falar? Ah. Melhor pra mim. Depois.
Ah, tá. Do bem-estar animal. Conscientização em relação ao bem-estar Em animal. relação. Em relação ao bem-estar Tem animal. relação, não. Pode falar. Tem alguém que perguntou alguma coisa aqui pra mim? Professora, se a pessoa ela é a favor dessa causa, sim, ela é Ai. muito a favor. Ela é tipo a criadora desse negócio. Ela automaticamente vai ser vegana ou alguma coisa assim, vegetariana? Provavelmente, porque senão fica incoerente, né? Aquilo que ela fala não é aquilo que ela faz. Provavelmente. Tese. Os animais considerados domésticos. Os animais considerados domésticos, vírgula. Os animais considerados domésticos, vírgula. Como o cão, vírgula. Como o cão, vírgula. E os demais. Coloquem um traço depois de demais, vírgula. E os demais. Tipo, hífen? Isso, hífen. Inclusive aqueles de que Peraí. E os demais? os animais considerados domésticos, vírgula, como o cão, vírgula. E os demais. Coloquem o traço lá que eu falei para vocês. Inclusive aqueles de que podemos nos alimentar. Inclusive aqueles de que podemos nos alimentar, vírgula. Como o porco. Inclusive aqueles de que podemos nos alimentar, vírgula. Como o porco. Coloquem o traço novamente. Devem receber o mesmo tratamento. Usa o hífen. É para não colocar muita vírgula. Devem receber o mesmo tratamento no que diz respeito a bem-estar. Devem receber o mesmo tratamento no que diz respeito a bem-estar. Bem-estar é uma palavra composta, então coloquem hífen aí. Como porco. Traço. Devem receber. A pessoa siciliana fala isso, porque eles nunca comeram a carne do porco, é isso, para. Não, mas já comeu. Já comeu. Não comeram. Tem gente que não gosta de carne. Da mesma forma que a gente não gosta de alface. Eu gosto. Eu gosto também de alface, mas eu tô falando só uma palavra. Não, chuchu. Não, eles fazem comer hambúrguer de jaca. Ai, credo. Eu já comi doce de jaca. E eu não gostei, não. É verdade, só. Soja é bom. É Doce de horrível, jaca. professora. Doce de jaca, não, gente. Agora, o doce de jaca parece, lembra o doce de caju. Caju eu amo, agora jaca não dá. Jaca não rola. Soja, proteína. Tá. Terminou já? Eu já vou passar para frente. Devem receber o mesmo tratamento no que diz respeito a bem-estar. Devem receber o mesmo tratamento no que diz respeito a bem-estar. Todos copiaram? Lembra daquele livro, mano? A 23 é a letra D. Tá? Letra D de dado. Coloquei C. Ah, professora, imagina por que será que eu sei. Não é nem porque tá lá embaixo. Agora vamos lá para número 12. Página 12, né? Questão 24. A respeito do texto, é correto afirmar que se trata de um relato de um momento histórico, tá? 25. A introdução desse texto é semelhante à do artigo de Isaías Hall, pois apresenta fatos recentes que motivaram a escrita do texto. Tinha duas. Duas opções ainda errar é para acabar, né? Qual que é? O último, o segundo item. Esse aqui, acabar, né? Foda. Nem leu, chutou. É por isso que eu não gosto da escola. Eu pensei que ele ia falar, é por isso que eu chutei, ó. Errou. Eu chutei também. Você deve ter observado que o texto traz muitas informações relacionadas à passagem do tempo. Considerando a finalidade do texto, qual o efeito dessas referências em relação ao leitor? Essa é a boa. Professor, a senhora falou 4.
Que o leitor é Maria Fofinha. Segundo item, 24. E a 25, segundo item também. Eu sei. Aqui é para vocês colocarem o seguinte. O leitor é fofoqueiro. Para favorecer a recriação. Não. Para favorecer a recriação de cenas aos leitores. A recriação. Recriação. Para favorecer a recriação de cenas aos leitores. Recriação. Você é surda? Ô, Diogo, recriação das cenas aos leitores como forma de mostrar a passagem de tempo. Eu não aguento mais, amigo. Diogo, como forma de mostrar a passagem de tempo. Do tempo, quer dizer. A 27, qual item vocês marcaram? Nenhuma, nem marquei nessa. Professora, me tiraram da produção como forma. De mostrar a passagem do tempo. Distanciamento. É 27. O ato do estudante promoveu a coesão de diversos indivíduos. Quer dizer o quê? Que diversos indivíduos se juntaram a esse movimento, a esse... União. Eu nem errei nem acertei. O ato do estudante promoveu a coesão de diversos indivíduos em torno de um objetivo comum. O objetivo é em comum. Todos eles estão em busca daquele mesmo objetivo. Isso, qual palavra que sugere aqui? União. Hã? Junto o Brasil inteiro. Também. Por isso que quando a gente fala de elementos coesivos, é para eles darem sentido ao texto e tudo mais. Letra B. Quais fatos, Lucas, silêncio. Quais fatos relatados comprovam que houve coesão dos indivíduos no caso da Tipuana? Porque várias pessoas aderiram à causa, né? A resposta é? Coloca assim, várias pessoas aderiram à causa durante o protesto dos estudantes. Aderiram? Aderiram à causa. Pode ser só até aí, tá? Na resposta diz o seguinte: várias pessoas se reuniram em torno da árvore enquanto durou o protesto dos estudantes. Também estiveram em frente à delegacia pressionando a soltura deles. E no dia seguinte fizeram uma vigília ao pé da árvore. Então eles se uniram. E a coesão está nesse sentido. Várias pessoas o quê? Hã? Várias pessoas o quê? Se reunir. Como que eu falei? Eu já esqueci. Por várias pessoas aderiram à causa. Várias pessoas aderiram à causa. No tocante à coesão textual, transcreva do texto 3 expressões utilizadas para se referir a Carlos Alberto Dairel. Quais são as palavras que retomam, que se referem a Carlos? O estudante, o jovem e o manifestante. Correto. Pode ser. O estudante, o jovem e o manifestante. E o mineiro. Vocês podem pegar matéria, assim, ler alguma matéria na internet, falando de qualquer... Vamos pensar, assim, de uma atriz. Aí eles, em vez de colocarem o nome da atriz novamente, eles pegam e falam a atriz, a personagem de A Dona do Pedaço, por exemplo, o nome da personagem, sempre para lembrar aquela pessoa, para não ficar repetitivo o texto. Não, fulana não, né? Fulana já é demais, né? Número 29. Transcreva as expressões retomadas pelos vocábulos em destaque. Em meio às tragédias dos últimos meses provocadas pela ocupação humana equivocada de morros e vales, com o desmatamento dessas áreas para a construção de cidades, convém trazer à tona um episódio inusitado de proteção às árvores. Dessas áreas. Ela retoma qual palavra? Não, presta atenção no texto. Olha de novo no texto. Em meio às tragédias dos últimos... Isso.
de morros e vales. Dessas áreas é um termo que substitui os termos que apareceram antes, recupera os termos que apareceram antes, que são de morros e vales. O que eu escrevo? De morros e vales. Letra B. Há 36 anos, na manhã de 25 de fevereiro de 1975, nossa, o mineiro Carlos Alberto Dairel, de 21 anos, estudante de engenharia elétrica na UFRGS, saiu de casa para realizar sua matrícula. Está falando de quem? Então, sua retoma a Carlos Alberto. Então, tem que escrever o nome dele aí, na letra B. Não. É o nome dele mesmo. A matrícula é de quem? Então, por isso que é. A resposta é Carlos Alberto Dairel. 83. 38 anos. Não, mas não. Quando a senhora tem? 38. Nossa, não. Letra C. Subiu no caminho da Smove e dali passou para a 7ª árvore. Caminhão. No caminhão. Tem que Tá? passar No caminhão. Ah, Subiu no caminhão. No caminhão. Porque dali expressa lugar, né? Qual que é o lugar? É no caminhão. Se não fosse, poderia ser caminhão, mas não é. O estudante se instalou no alto, no meio dos galhos, e lá ficou. estudante. Lá é estudante? Estudante é lugar? Exatamente. Presta atenção no texto, tem que ler direito. No meio dos galhos. No meio dos galhos. Ó, as letras C e D expressam lugar. Então, por exemplo, na letra C apareceu dali para identificar o quê? No caminhão. Lá, para identificar o quê? No meio dos galhos. Você pode observar que no meio dos galhos está entre vírgula. Quando eu coloco um adjunto adverbial, qualquer adjunto adverbial, e ele estiver intercalado entre sujeito e predicado, ou estiver iniciando o período, ele vai aparecer separado por vírgula. Isso é uma regra básica de vírgula. O que você está falando? Quando o adjunto adverbial aparecer entre sujeito e predicado, ou aparecer iniciando o período, no meio dos galhos, não é um adjunto adverbial de lugar? Então, ele tem que ser isolado por vírgula. Ele só não vai aparecer isolado por vírgula se ficar no final da sentença. Letra E. Tereza o convidou a subir e ele subiu, sob aplausos do político. Adamastor. Uriar. O diretor da faculdade. O e ele é o diretor da faculdade. Aí no ele eu coloquei o nome do cara. Os dois são. É que, na verdade, por exemplo, aqui está Adamastor Uriarte. Está entre vírgula, não está? Então, aqui é um aposto. Qual que é o sujeito da oração? É o diretor da faculdade. Tá? O aposto está entre vírgula. Eu estava tentando lembrar se era o conteúdo de vocês, esse aposto e adjunto adverbial. É conteúdo do primeiro bimestre. É, né? O e ele, o diretor da faculdade, tá? Por isso que, por exemplo, Mariana, aqui é um aposto explicativo, está explicando quem que é Adamastor, tá? Mas o sujeito da oração é o diretor da universidade. Agora, se Adamastor aparecesse no início como sujeito, aí sim. Uhum. A Tipuana continua no mesmo local até hoje. Diante dela, há uma placa, há uma placa de bronze em homenagem a Dairel. A Tipuana é o termo que recupera. Eu coloquei a árvore de Tipuana. Ou só Tipuana. A Tipuana é o que apareceu no texto, tá? Para de perturbar o Diogo. Analise os vocábulos destacados no exercício anterior e preencha o quadro conforme as solicitações.
Pronome do caso reto, Ele. ele. Pronome do caso oblíquo, Lá e o. o. Ah. Pronome possessivo, sua. Contração da preposição de mais pronome pessoal, Dela. dela. De mais ela, dela. Contração da preposição de mais pronome demonstrativo, Dessas áreas. dessas. De mais essas, dessas. Contração da preposição de mais advérbio, Dali. dali, de mais ali, tá? Então a ordem ficou ele, o, sua, dela, dessas, dali. E o lá. Não tem, é o que eu estou falando aqui. O lá é pronome oblíquo, mas é outro caso aqui. Explique a relevância desses vocábulos para a construção do texto. Isso é importante para dar impedimento. Sim, e para não haver repetição de palavras. Botou aqui certo? O principal objetivo, sim, mas acrescenta aí, tá? O principal objetivo é não haver repetição das palavras e dar sentido ao texto. O sentido do texto é a consequência, né? A partir do momento que vocês selecionam palavras adequadas ao texto, vai trazer o quê? Sentido a ele, né? 32. Letra A. A palavra que, ela recupera qual termo? Qual antecedente? Estudante. E a outra palavra que apareceu recupera qual termo? Se eu substituísse esse que em artigo, historiador relembra estudante. Qual pronome relativo eu poderia substituir? Palavra masculina, singular. Ou qual? Uhum. E árvores? As quais? Então, letra A, estudante, letra B, árvores. 33. Analise as sentenças abaixo. Marcos, de 19 anos, acadêmico de matemática, e Teresa Jardim, de 27 anos, que cursava biblioteconomia, subiram na Tipuana. Ó, vou pedir o seguinte, não precisa reescrever o texto todo se vocês não reescreverem. O seguinte... Teresa Jardim, de 27 anos, vírgula, a qual cursava biblioteconomia, subiram na Tipuana. Ô, professora! Por isso que eu falei, Que coloca é a isso? É reticência. certo de biblioteca? É? Tá? Para não precisar repetir, coloquem só o termo antecedente, que está, esse a qual não está se referindo a Teresa Jardim. Não, está errado. Não, pega um lápis para mim, por favor, eu vou mostrar para você. Tá? Ó, na hora de vocês fazerem a reescrita, em vez de fazerem a reescrita, iniciem com reticências, aí coloquem o termo antecedente e o pronome relativo na sequência. Então, esse a qual está se referindo a quem no texto? Está falando sobre quem? Teresa Cristina. É Teresa Cristina o nome da mulher? Teresa Jardim. Teresa Cristina, deve ser da novela Fina Estampa, eu tô lembrando. Isso, verdade. Teresa Jardim, de 27 anos, vírgula, a qual cursava biblioteconomia, vírgula, subiram na Tipuana, tá? Hã? Já fez? A árvore de que caíram as folhas foi removida para um espaço maior, em um dos parques da cidade. Não precisava mudar. Oh, eu estou falando das folhas da árvore, não é? Sim. Folhas está no plural? Não. É uma palavra feminina plural? Folhas?
A árvore cujas folhas. Aqui está se referindo, lá naquela parte de pronome relativo que nós corrigimos na aula passada. Cadê? Cuja. Substantivo ou pronomes. Então, eu estou falando das folhas da árvore. Então, tem uma relação de posse. Se tem uma relação de posse, eu utilizo cujo. Tá? E eu concordo com o que é possuído, que é folhas. Folhas plural, cujas. A árvore cujas folhas caíram foi removida. Reticências. Professora, por que Oi. é cujas? Porque eu estou falando de algo que como que eu posso dizer? Eu não estou falando das folhas da árvore. Sim. Então, eu tenho um substantivo. Quando tem um substantivo, eu preciso utilizar substantivo que tem uma relação de posse. A árvore não tem folha? Então, não está falando da folha da árvore? Então, indica uma posse. Quando indica esse tipo de posse, eu tenho que utilizar cujo. E esse cujo ele vai concordar com o possuído. Tem o possuidor e tem o possuído. Essa definição é bem parecida com os pronomes possessivos. Quem possui, eu vou concordar com quem possui, e vou concordar também quem possui, no caso, primeira, segunda, terceira pessoa, singular e plural, né? E eu vou concordar com o possuído. O possuído é o que a pessoa possui. Por exemplo, eu estou falando do que eu possuo, a garrafa. Garrafa não é uma palavra feminina, singular? Então, minha garrafa. Se fosse a garrafa fosse do Diogo, seria, como na verdade nós utilizamos, se eu falasse tu, tá? Seria tua, né? Agora, como nós costumamos muito utilizar o você em vez do tu, o pronome precisa ficar na terceira pessoa singular, senão fica errado, tá? Aí, pode, só porque falou algo, senão não ia não. Tá? Então, essa relação aqui, o cujo eu utilizo, eu substituo quando tem essa relação de posse. Está aqui compartilhada a tela. Cujo, cuja, cujos, cujas são usados quando há relação de posse. Essa é a autora cuja tese é polêmica. Eu estou falando da tese que é polêmica, da tese dessa autora. Então, se a tese é da autora, se estabelece essa posse, eu preciso utilizar cujo, tá? Cuja para concordar com a palavra que está no feminino singular. Durante semanas, o assunto foi Marcos e Teresa, de que toda a cidade falou com orgulho. Onde? Cujo. Eu não sei cujo. Não. De quem? Cujo. É de quem? De quem? Durante semanas, o assunto foi Marcos e Teresa, de quem toda a cidade falou. Quem fala? Fala de alguém, né? De quem, no caso, está falando dessas pessoas. De quem? Então, o pronome possessivo, ele também traz essa ideia. Não, pronome possessivo não, pronome relativo. Quem se refere a quem? Pessoa, tá? Quando eu me referir à pessoa, eu uso quem. Pasteur foi quem desenvolveu a vacina contra a raiva. Para identificar se que é pronome relativo, substitua o por o qual e variações. Não, aqui não entra o quem, né? Tá certo. Esse daqui a gente já falou sobre. 34. Letra D. Nenhuma das pesquisas que deram origem às vacinas seria possível sem uso de animais em laboratório. A letra A. Por que a letra A não é pronome relativo? Porque vem seguida do verbo, tá? O que vem seguido de verbo não pode. A letra B é a mesma coisa. O que vem seguido do verbo disse. A letra D. A letra E também não pode, porque vem seguida do verbo. Hã? Calma aí. A letra C não pode? Um garoto de 9 anos, chamado José Meister, foi salvo
da raiva depois que O que se chama raiva? o pronome relativo ele vem seguido de substantivos, né? Depois não é substantivo, tá? Então, letra D. Número 36. É para marcar a primeira, a penúltima e a última. Pede uma para 35? Hum? Eu vou para 35. Professora, você pode voltar na 35, por favor? Ah, eu pulei a 35. O referente é a palavra pesquisas, tá? Por isso que é a letra D, porque o referente é a palavra pesquisas. Na 36 é a primeira. Primeira, penúltima e última. O referente é a palavra pesquisas, tá? A 36, primeiro, último e penúltimo. Último e penúltimo? É a 1, 4 e 5, né? 37. Em relação ao exercício anterior, reescreva as sentenças. Aí vocês adoram exercício assim. Que apresentam inadequações e faça as correções necessárias para que fiquem de acordo com a norma padrão. Faz assim? Essa é para fazer sim, tá? Ah, O caso de tipo Ana ocorreu. O caso da tipo Ana, eu vou ditar. Acompanhe aí, senão eu não vou ficar voltando, não. O caso da tipo Ana ocorreu nos anos 1970. Os casos da tipo Ana ocorreu nos anos 1970, vírgula. Quando o regime militar, palavra maiúscula, tá? Quando o regime militar reprimia violentamente a liberdade de expressão. Ponto. O caso da tipo Ana ocorreu nos anos 1970, vírgula, quando o regime militar reprimia violentamente a liberdade de expressão. Ponto. Anos mais tarde, vírgula. Daihel deu uma entrevista em que, anos mais tarde, vírgula. Daihel deu uma entrevista em que afirmou ter sido fundamental o apoio dos amigos. Em que afirmou ter sido fundamental o apoio dos amigos e da imprensa para que não desistisse. Anos mais tarde, vírgula, Daihel deu uma entrevista em que afirmou ter sido fundamental o apoio dos amigos e da imprensa para que não desistisse. eu dei uma entrevista. Em que afirmou ter sido fundamental o apoio dos amigos e da imprensa para que não desistisse. A 38, nós estamos falando do estudante. Estudante, terceira pessoa singular. Qual verbo tem que colocar aqui no espaço? O verbo é impedir. Qual que é a conjugação do verbo impedir? Impediu, porque está concordando com o estudante. Palavra que está no singular, terceira pessoa. E o outro, eu estou falando de estudantes. Impediram, correto. Houve alteração no uso do verbo impedir, por quê? Sim, para concordar com o sujeito, singular ou plural.
para concordar com o sujeito ou com o antecedente. Pode ser o antecedente também, tá? Singular ou plural. A 39. Impedir, impediu. É a ordem, tá? Letra A, impedir. Ó, por quê que é impedir? Porque concorda com o antecedente do pronome relativo. Quem que é o antecedente? Eu. Eu, primeira pessoa singular. Então, eu preciso de um verbo na primeira pessoa do singular. No caso, para manter a terceira pessoa do singular, então vai concordar com o pronome relativo. Quem? Impediu, terceira pessoa singular, tá? Então, letra A, impedir, primeira pessoa singular, impediu, terceira pessoa singular. Número 40. Para, professora, coloca lá no pontinho lá de novo, em cima da 39. Tá. A número 40. Primeiro, segundo e último item. Primeiro, segundo e último item. Aqui está falando sobre a concordância verbal, tá? Fomos nós quem organizamos. Eu utilizei o verbo organizamos, primeira pessoa plural, para concordar com o antecedente nós, primeira pessoa plural. Fomos nós quem organizou o protesto. Eu coloquei na terceira pessoa singular o verbo para concordar com o pronome relativo. Quem? E o outro item foram os jovens quem organizou o protesto. Organizou para concordar com o pronome relativo. Se fosse para concordar com os jovens, aqui no caso nós não estamos falando do... Teria que ser que, né? E não quem. Se fosse no plural. Organizaram. Por exemplo, foram os jovens quem organizou o protesto, tá? Organizou está na terceira pessoa singular, não está? Porque está concordando com o pronome relativo quem, né? No caso, foram os jovens que organizou, aqui está errado. Por quê? Primeiro, não é quem. Se fosse quem, estaria correto. Então, ele precisaria necessariamente concordar com o sujeito, que está na terceira pessoa plural. Explique o erro presente na sentença não assinalada anteriormente. Acabei de falar. Porque o verbo deveria concordar com o sujeito que está na terceira pessoa plural. Eu só tenho essa abertura, terceira pessoa singular, ou concordar com o antecedente, se for o pronome relativo quem, e não que. Tá? O que ele tem que concordar com o sujeito, com o antecedente. Posso mudar aqui? Pode. Posso? Tá, então agora peguem o CA novamente. Lá na página 16. Eu vou falar com vocês a respeito na página 16 e página 16 e deixa eu ver onde está o conteúdo, página 21, tá? Então, são esses dois itens que eu vou falar agora para vocês. Porque um conteúdo tem relação com o outro, não vai mudar muita coisa, tá? Quando nós falamos em período simples, a definição básica para isso, para o período simples, é a seguinte. É quando nós temos apenas um verbo, uma oração, tá? Período simples. Quando eu falo de período composto, a respeito de período composto, eu tenho duas orações, que são compostas por dois verbos, né? Basicamente é isso. Período simples, um verbo, uma oração. Período composto, dois verbos, duas orações, duas ou mais, né? Então, por exemplo, aqui, eles fizeram o trabalho.
eles vão fazer o trabalho. Aí você vai pensar, ai, mas vão fazer, tem 2 verbos, então é um período composto. Não. Por quê? Porque nós estamos falando de uma única ação verbal, apesar de aparecerem 2 verbos, porque é uma locução verbal, tá? Vocês têm que saber essa diferença. Locução verbal é uma coisa, quantidade de verbo é outra, tá? Quantidade de verbo tem relação com a ação praticada pelo sujeito. Qual que é a ação praticada pelo sujeito no segundo caso aqui do exemplo? Eles vão fazer o trabalho. De fazer o trabalho, né? É essa ação que é praticada aqui. Então, na verdade, se usa 2 verbos para falar de uma única ação, que indica o futuro. Na verdade, eu poderia substituir vão fazer por farão. Então, o ideal, isso daí voltando na hora de produzir um texto, o ideal é vocês utilizarem um verbo só. Farão, em vez de vão fazer. Tá? Fica bem mais bonito o texto. Essa montoeira de verbo não fica legal, tá? Mas então é isso que vocês precisam entender. A quantidade de verbo tem relação com a ação praticada, tá? Então, por exemplo, eu vou falar assim, eles vão fazer o trabalho, é um período composto porque tem 2 verbos. Não, só tem uma ação. Então, é período simples. Eles fizeram o trabalho. Período simples. Oração. O que significa oração? Enunciado organizado em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Tá? É uma locução verbal, é uma ação só e pronto, acabou. Fizeram. É um verbo, oração. Locução verbal. Vão fazer. Uma locução verbal é uma oração. Mesma coisa, eu já falei para vocês a respeito disso, na explicação. Os funcionários sairão mais cedo. Eu estou falando de uma ação verbal só, de sair mais cedo. Período simples, correto? Uma única oração determinada por ponto final que constitui um período simples. Sairão, um verbo, período simples. Agora, é possível que eles venham mais cedo. Eu tenho que é o verbo ser, e eu tenho venham. Eu tenho 2 verbos aqui. Se eu tenho 2 verbos, tenho 2 ações verbais, no caso aqui é um período composto, tá? Então, nesse exercício, vocês vão analisar essa questão. Locução verbal equivale apenas a um verbo, é uma ação só. Então, de acordo com a quantidade de ação, eu vou determinar se é o período simples ou composto, tá? Outra coisa, quando nós falamos em período composto, eu preciso de conectivos para ligar um período a outro, uma oração a outra, tá? Uma oração subordinada de uma oração principal, uma oração coordenada de uma outra oração coordenada. Quando nós falamos em oração coordenada, eu vou lá na página 21 agora. Tô devendo para mandar. A resolução é tarefa, cara. Aham. Ainda bem que vocês são, ó, Não, espertos. Ainda bem que vocês são super espertos, olha. Não, eu não sou nada, não. Ó, deixa eu explicar aqui essa parte que ficou faltando. Que faltando aqui. Que faltando o quê? Para de preguiça. Preguiça, tô de um monte de coisa pra Ó, fazer. não, é porque eu comecei a falar de período composto, então eu quero demonstrar aqui a partir do material mesmo, está na página 21, tá? Período composto por coordenação e período composto por subordinação. Quando nós estamos falando de período composto por coordenação, quer dizer o quê? Qual que é a definição do período composto por coordenação? São orações independentes. Uma não... Hã? Conteúdo a gente já viu. Uma oração não depende da outra para estabelecer sentido, tá? Uma oração não depende da outra para estabelecer sentido. Elas são independentes, tá? Já as orações subordinadas, elas são dependentes. Subordinado, quando você pensa na palavra subordinada, ela traz essa conotação de depender. Por exemplo, se a gente fala de um trabalho, em um trabalho,
existem pessoas que são subordinadas a outras por conta dos cargos que elas ocupam, né? Então, a subordinada, ela entra nesse sentido aqui. Quando nós falamos em período composto por coordenação, eu tenho conectivos que ligam uma oração à outra. E esses conectivos, eles estabelecem sentidos diferentes. Pode ser de somar uma coisa a outra, de ideias, né? De adição, que são as aditivas. Não vou entrar na classificação, só vou falar para vocês, tá? Mas não precisam entrar em desespero, porque isso daí vocês vão estudar na sequência dos conteúdos. Pode ser de ideia contrária, como as adversativas. Pode ser ideia de conclusão, como as conclusivas. De explicação, como as explicativas. E também de alternância, alternativas, tá? Essas daí são as classificações das subordinadas por coordenação. Quando nós falamos... Não, subordinadas não, coordenadas, tá? Período composto por coordenação. Quando eu falo de subordinadas, aqui nós teremos a oração principal e a oração subordinada, tá? Então, a subordinada, ela depende da oração principal para estabelecer sentido, tá? Tem outra coisa... deixa eu falar aqui os exemplos que apareceram aqui. Professora, Oi. eu só não entendi o que é um período. Período é a frase, o período ali. Aí eu tenho o período simples, que só tem um verbo. Por exemplo, feche a torneira. É um período simples. Agora, quando eu tenho um período em que aparecem mais orações, é período composto. Mais verbos, período composto. Na verdade, bem conversadinho, oração e período são bem parecidas. Porque a oração, qual que é a definição? Não é apresentar verbos na oração? Sim. Só que o período simples e o período composto, qual que é a diferença entre esses dois? O período simples vai aparecer apenas uma oração, um verbo. E o período composto vai aparecer mais. É isso a definição. Olha só. Um período pode ser simples, formado por apenas uma oração. Então, o simples necessariamente vai ser formado por uma oração. E vai apresentar o quê? Um verbo. Feche a torneira. Tem um verbo, é um período simples. O período composto já é constituído por mais de uma oração. O período composto pode ser formado por coordenação ou por subordinação. São essas duas que vão aparecer aqui. Então, aqui, quando nós temos fecha a torneira enquanto escova os dentes, eu tenho dois períodos. Período composto, né? Duas orações. Período composto formado por duas orações aqui. O verbo fechar e o verbo escovar. Feche a torneira enquanto escova os dentes. Então, está no momento em que você está escovando os dentes, é para você fechar a torneira. Né? Não está indicando um tempo aqui? No momento? Não está indicando tempo? Então, uma oração subordinada adverbial temporal. Olha que coisa mais linda do mundo. Nossa, ela faz com tanto orgulho. É lindo. Você quer ver quando a gente fala assim, oração subordinada adverbial reduzida de infinitivo? Ah, nossa, é lindo demais. Isso daí é... Vai. Tá? Mas eu não vou entrar na parte de classificação. Depois a gente vai estudar cada uma das classificações. Eu só estou mostrando para vocês entenderem nesse contexto, feche a torneira enquanto escova os dentes, é o momento em que você é para fechar a torneira. Em que momento? O momento não indica tempo? Duração? Então, ela entra nas adverbiais, essa classificação aqui. Então, a definição das coordenadas. Coordenação. As orações são independentes sintaticamente e podem ser separadas. Elas não precisam uma da outra para estabelecer sentido. Por exemplo, eu fui à feira. Pronto, eu fui à feira. Comprei banana. Não são orações independentes? Eu posso dizer, eu fui à feira e comprei banana. Eu posso usar tanto uma oração quanto a outra, sozinha, sem... Que não terá problema de sentido. Agora, quando eu falo de um período composto, eu preciso da oração principal para estabelecer sentido, a subordinada. Uma depende da outra. Subordinação.
uma das orações é subordinada à outra, completando o seu sentido e sua estrutura sintática. Existe dependência entre elas. Sem a oração subordinada, a oração fica incompleta. Então, uma precisa da outra. A oração principal, ela fica incompleta sem a subordinada. A subordinada fica incompleta sem a principal. Tá? Aqui na coordenação, evite banhos demorados e feche a porta. Eu poderia falar, evite banhos demorados. Eu poderia falar, feche a porta. Mas eu juntando essas duas, eu dou ideia de adição. Evite banhos demorados e feche a torneira. Eu tenho um caso de oração coordenada aditiva, tá? Primeira oração, evite banhos demorados. E segunda oração, feche a torneira. Na oração subordinada está o seguinte: verifique se há vazamentos em seu móvel. Verifique o quê? O que é para verificar? Se há vazamentos em seu móvel. Esse se há vazamentos em seu móvel é uma outra oração. Então, eu quero que vocês façam o seguinte: passa um traço para separar, verifique de se há vazamentos em seu móvel. Tá? Só passa o traço assim, para separar uma da oração da outra. Então, aqui nós temos a primeira oração, verifique, e nós temos a segunda oração, se há vazamentos em seu móvel. Tá? O que é para verificar? Se há vazamentos em seu móvel. Então, se há vazamentos em seu móvel, está completando o sentido do verbo. Lembram lá do período simples, quando nós fazíamos a classificação dos verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos? Não vale responder, não. Vocês lembram, né? Não. Não vale falar não, tem que falar sim. Eu posso ao banheiro? Espera só um pouquinho que eu já estou terminando. Aí você Estou vai. esperando há muito tempo. Então vai, tchau. Fica aí, professora. Tchau. Estou terminando aqui, rapidão. Então, olhem só. Eu separei as orações, eu separei. O que é para verificar? Eu preciso saber o que é para verificar. Esse verbo verificar, ele exige um complemento. Esse complemento no período composto é chamado de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Olha que coisa mais linda. E a oração principal, verifique, que apareceu aí no caso, no exercício, é o verbo transitivo direto. É uma oração principal com valor de transitivo direto. Tá? É a coisa mais... Precisa entrar em pânico. Nós não vamos estudar nesses exercícios que vocês farão agora classificação das subordinadas nem das coordenadas. Até porque tem um monte, tá? De adverbial tem 10. De substantiva é a coisa mais linda do mundo. É demais, tá? O dicionário dessa grossura, provavelmente. Não é dicionário, é gramática mesmo. Mas é dicionário disso? Não, dicionário não. Gramática. Tá? Então, vocês precisam entender o seguinte, que quando nós falamos em oração subordinada, as subordinadas, elas são classificadas em oração principal, são aquelas que não aparecem conectivos. Qual que é o conectivo que aparece nas subordinadas substantivas? A conjunção integrante que eu já estava falando. Lembra que eu falava do o qual e o que? Que esse que pode ter função de pronome de conjunção integrante e não pronome relativo? Então, vai aparecer aqui nas orações subordinadas substantivas. Já nas orações coordenadas, vai aparecer conjunção. Conjunção. Aí pode ser e, pode ser também, mas, porque, pois. Vai aparecer uma pancada aí, tá? Então, a gente não vai entrar na parte de classificação. Eu só quero que vocês analisem a estrutura sintática. Observem a quantidade de verbo que tem, tá? Observem se aquela oração ela tem dependência da outra ou se ela estabelece sentido sozinha, tá? Que é o conteúdo desses exercícios que vocês farão. Podem começar. Esqueci a pergunta. Professora, posso primeiro? Pode. Pode começar, tá? A partir da página 16. Tiara, pode falar pra mim. Pode falar. Eu entendi a de subordinação.
Ó, só um pouquinho, gente. Deixa eu ver um exercício aqui. Rapidão. Peguem. Ah, não vai dar tempo. Mas olha só. Vamos comer. Na número 8, página 19, dá uma olhada aí rapidão, só para terminar um pouquinho a aula aqui, para eu poder ver como que está. Questão número 8. Leia a seguir algumas orientações para evitar a gripe. Classifique os períodos simples ou composto, informando também o número de orações. Quantas orações tem a letra A? Lave as mãos regularmente com 2. sabão e use álcool em gel. Álcool Du- gel. 2, correto? 2 orações. Que tipo de período é? Simples ou composto? Composto. Composto. Então, coloquem aí na letra A, período composto, 2 orações. Caso vocês tenham dúvida, eu sugiro para vocês destacarem os verbos. Destaquem os verbos que fica mais difícil de vocês errarem a questão. Destaquem o verbo lavar e destaquem o verbo usar. Aqui eu já sei que tem 2 orações, por conta da quantidade de verbos, tá? Cubra a boca e o nariz com um lenço ao tossir, ou 3. espirrar. 3 orações, tem o verbo cobrir, tossir e espirrar. O Composto. tipo de período é composto, 3 orações, correto. Mantenha hábitos saudáveis, coma bem, durma regularmente e pratique exercícios físicos. 3. 3 não, ó. Mantenha, coma, Ah, durma, também. 4. pratique. Então, são 4 orações, período composto. Eu pensei que manter não era derivado do manter. Destaquem todos os verbos, tá? Tinha mudado. Aham. Por conta dos 2 pontos? Não, não, mantenha, eu pensei que tinha mudado por causa do nha. Ah, tá. Letra D. Evite locais fechados com grande aglomeração de pessoas. Uma. Por quê? Aglomeração. Evite aglomeração é substantivo. Letra E. Abra janelas para melhorar a circulação. 2. 2. É o verbo abrir e melhorar. Tá? Aí eu já queria classificar essas orações aqui. Coisa mais linda do mundo. Não, professora. Evite tocar os olhos, a boca e o nariz após o contato com superfícies. Evite tocar 2. Evite. Não, uma só. Evite tocar é uma locução verbal, tá? Ah, tá. Faz sentido. Como que ficaria? Se não Evite tocar. Então vai ser uma. mas nem ela for normal. É uma? Seria assim: não toque os olhos e a boca e o nariz após o contato com a superfície. E o horário, professora? Só uma. Tá? Acabou a aula. Ó, eu quero todos os exercícios feitos para a próxima aula, tá? Que eu só vou corrigir. Caso tenham dúvida, podem perguntar para mim em horário comercial, tá? Porque eu também durmo. Professora, eu acho melhor. Um pouquinho. Deixa eu dar tchau para eles. Fala rapidinho, Murilo. Professora, eu acho melhor a senhora passar menos, porque assim. Não, tem pouco faz- exercício. A senhora faz a correção. Tchau para A senhora vocês. faz a correção do Divirtam-se. negócio e a senhora deixa um monte de tarefa pra gente. Tchau, tchau. Não faz sentido.